Você já tentou de tudo para aliviar a dor nas costas, mas ela insiste em voltar? Talvez tenha usado pomadas, tomado remédios, descansado por dias, e mesmo assim, nada parece resolver de verdade. E o mais difícil não é só a dor física, é a frustração que vem junto. A sensação de que seu corpo está falhando, justo agora, quando você mais precisa dele. Depois dos 60 anos, muita gente percebe que os movimentos já não são mais os mesmos. Subir escadas cansa. Andar até a esquina exige esforço. E o medo de cair, de se machucar, começa a tomar conta. Aos poucos, vamos deixando de fazer coisas simples. Não por preguiça, mas porque o corpo parece não acompanhar mais a vontade. E isso dói. O que pouca gente te explica é que existe um ciclo silencioso acontecendo dentro de você. A dor faz com que você se mova menos. O corpo parado enfraquece. E o enfraquecimento gera mais dor. É como um círculo vicioso que vai tirando sua força, sua coragem, sua liberdade de ir e vir. Muitas vezes, quando buscamos ajuda, recebemos soluções que apenas mascaram o problema. Um remédio que alivia, mas não resolve. Um repouso que acalma, mas enfraquece. Uma orientação vaga que não leva em conta sua idade, sua dor, sua realidade. E assim, seguimos sofrendo em silêncio, acreditando que talvez seja tarde demais para mudar. Mas hoje, eu quero te mostrar que existe um caminho diferente. Um protocolo seguro, acolhedor e acessível, criado especialmente para quem tem mais de 50 ou 60 anos. Não exige academia, não exige esforço exagerado e pode ser feito aí mesmo, na sua casa. Um caminho feito com leveza, com respeito ao seu ritmo e com muito carinho. Aqui, você vai descobrir porque a dor nas costas não é um castigo, mas um pedido de atenção do seu corpo. Vai entender o que realmente precisa ser fortalecido, de forma suave e progressiva. E vai perceber que, com pequenos movimentos, feitos do jeito certo, é possível recuperar a firmeza, a estabilidade e a confiança para viver com mais autonomia. Se você está cansado de promessas milagrosas e quer algo real, possível e adaptado à sua realidade, respire fundo. Porque esse vídeo é para você. Com fé, constância e cuidado, sim, é possível voltar a se mover sem dor. E com a ajuda de Deus, cada passo será uma conquista. Durante muito tempo, acreditamos que o melhor remédio para a dor era o repouso. Fique deitado, evite esforço, não se mexa muito. Essas frases se tornaram conselhos comuns, passados com boa intenção, mas que infelizmente escondem um grande risco. Porque quando o corpo para, ele começa a esquecer como sustentar a si mesmo. Muitas pessoas com mais de 60 anos acreditam, com todo o coração, que estão se protegendo ao evitar movimentos. Mas essa proteção, na prática, enfraquece a musculatura que deveria estar sustentando a coluna, as pernas e o quadril. E esse enfraquecimento, silencioso e progressivo, vai roubando a firmeza que o corpo precisa para viver sem dor. Existe uma ideia muito comum, mas muito enganosa, de que movimento machuca, que o esforço agrava a dor. E sim, certos tipos de movimentos feitos sem orientação ou em excesso podem piorar. Mas o que quase ninguém te contou é que não é o movimento em si que machuca, é o movimento feito sem preparo, sem consciência e sem suporte muscular adequado. Outro erro frequente é o alongamento sem critério. Muitas pessoas se deitam no chão e começam a esticar as pernas, ou girar a coluna esperando que isso alivie. Mas se a musculatura está fraca, se o corpo está desalinhado, esse tipo de movimento pode mais atrapalhar do que ajudar. Em vez de aliviar, ele pode sobrecarregar estruturas já comprometidas. E por trás de tudo isso, existe algo que poucos enxergam: a sarcopenia. Esse nome pode parecer estranho, mas seu efeito é muito comum. É a perda natural de massa muscular que acontece com a idade, especialmente se não houver estímulo. É ela que faz com que o corpo perca sustentação, equilíbrio e com que pequenas tarefas do dia a dia se tornem grandes desafios. Quando ignoramos esses sinais, acreditando que estamos apenas envelhecendo, deixamos passar a chance de agir com carinho e inteligência. O corpo não está pedindo descanso eterno. Ele está pedindo suporte. Está pedindo um tipo de cuidado que fortalece sem machucar, que sustenta sem exigir demais, que respeita a idade, mas não se entrega a ela. A boa notícia é que é possível sair desse ciclo. E a saída não está em evitar o movimento, mas em reaprender a se mover com consciência, com apoio, com suavidade. Seu corpo ainda pode ser forte, mesmo depois dos 60, mesmo com dor, mesmo com limitações. Tudo começa com a forma como você entende a sua dor. E a partir daqui, vamos mostrar o que realmente pode mudar o que você sente. De verdade. Agora que você entende porque o repouso em excesso pode ser prejudicial, é hora de conhecer uma nova forma de se relacionar com o seu corpo.
Uma forma que não exige pressa, nem esforço exagerado, mas sim atenção, suavidade e constância. Estamos falando de um protocolo funcional, pensado para ativar exatamente os músculos que sustentam sua coluna e trazem de volta a sensação de firmeza. Esse protocolo é baseado em 3 pilares que muitas vezes são esquecidos no cuidado com a dor: glúteos, abdômen profundo e mobilidade torácica. Pode parecer simples, mas quando essas áreas estão acordadas e funcionando juntas, o corpo encontra seu eixo, seu centro de apoio. E quando esse centro está ativo, a dor começa a perder espaço. Imagine que seu corpo é como uma árvore. A coluna é o tronco. Os glúteos são as raízes que firmam a base. O abdômen profundo é o núcleo que mantém o equilíbrio. E a mobilidade torácica, a parte do meio das costas, é como o tronco flexível que precisa se mover sem quebrar. Quando essas partes trabalham em harmonia, o corpo todo respira melhor, camina melhor, vive melhor. Para isso, não é preciso ir à academia. Não é preciso de aparelhos. Os movimentos certos, feitos com consciência, no seu ritmo, já são suficientes para despertar essa musculatura adormecida. Um simples exercício de ativação de glúteos, como contrair os músculos sentada em uma cadeira firme, pode fazer mais pela sua coluna do que muitas horas de alongamento solto. Outro exemplo é a respiração com ativação do abdômen profundo. Basta colocar uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito. Inspirar pelo nariz, tentando manter o peito parado e sentir a barriga se expandir. Depois, expirar lentamente pela boca, como se estivesse soprando uma vela distante. Repetir isso algumas vezes ajuda a reconectar o centro do corpo e fortalecer de dentro para fora. E para a parte torácica, um movimento suave como girar o tronco lentamente para os lados, com os braços cruzados sobre o peito, já ajuda a devolver mobilidade à região que muitas vezes fica rígida e sobrecarrega a lombar. Cada um desses movimentos pode ser adaptado à sua realidade. Se você sente dor ao fazer de pé, pode fazer sentada. Se perde o equilíbrio, use uma parede como apoio. O importante é sentir que está se cuidando com segurança e escuta. Fortalecer a musculatura certa não é sobre fazer muito, é sobre fazer o suficiente, todos os dias, com atenção. O corpo responde à constância, não à intensidade. E mesmo que hoje você só consiga fazer 2 repetições, isso já é um começo. Porque quando você ativa o corpo com amor, ele responde com vida. E cada músculo que volta a funcionar é uma parte de você que volta a se sentir inteira. Nem toda dor é apenas física. Muitas vezes, a dor que você sente nas costas é também uma linguagem silenciosa do corpo, tentando chamar sua atenção para algo mais profundo. E é aí que começamos a entender que cuidar do corpo é, também, uma forma de ouvir a alma. A dor nas costas costuma carregar um simbolismo forte. Em muitas culturas, ela representa o peso que carregamos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Responsabilidades, preocupações, culpas antigas. Tudo isso, com o tempo, vai se acumulando como se fossem pedras invisíveis sobre os ombros. E o corpo, que não sabe mentir, transforma tudo isso em tensão, rigidez, bloqueio. Você já sentiu como se estivesse sustentando o mundo? Como se ninguém visse o quanto você se esforça todos os dias? Essa sobrecarga invisível, que ninguém reconhece, pode se manifestar justamente aí, na região lombar, nos ombros, na coluna. O corpo fala, e quando não escutamos com atenção, ele grita. Muitas pessoas relatam que a dor piora em momentos de tristeza, solidão ou preocupação com os filhos, com a saúde, com o futuro. Isso não é coincidência, é conexão. É a forma que o corpo encontra para pedir pausa, cuidado e escuta. Imagine agora um muro antigo. Por fora, parece firme, mas por dentro começam a surgir rachaduras. Pequenas no início, quase invisíveis, mas com o tempo elas crescem. O mesmo acontece conosco. Às vezes, estamos de pé, funcionamos, sorrimos, mas por dentro estamos trincando. E se não cuidamos dessas fissuras com carinho, elas podem se abrir em dores mais profundas. Mas há uma esperança bonita nisso tudo. Porque, assim como o corpo sente o abandono, ele também sente o cuidado. Um gesto simples de autocuidado, como se alongar com consciência, respirar com presença, ou simplesmente colocar a mão sobre a própria barriga e dizer: está tudo bem, estou aqui com você, já começa a transformar a dor em presença. Quando você se reconecta com seu corpo, com sua história e com seu ritmo, algo começa a mudar. Não é só a coluna que se alinha, é também a sua relação consigo mesma. E esse alinhamento é o que, muitas vezes, mais cura. A dor não é inimiga, ela é um pedido de escuta. E quando você ouve com compaixão, começa um novo caminho. Um caminho onde não se trata apenas de eliminar a dor,
mas de recuperar a paz, a confiança e a presença dentro de si. Há sinais sutis que o corpo nos dá todos os dias, mas que quase sempre passam despercebidos. Pequenos alertas que mostram que a coluna está perdendo seu apoio, sua firmeza, sua base de sustentação. Esses sinais não aparecem de repente, eles se acumulam ao longo do tempo, de forma silenciosa, até que a dor se torna constante e os movimentos mais simples começam a exigir demais. Um desses sinais aparece na dificuldade de realizar tarefas que antes pareciam banais. Levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos, por exemplo, parece simples, mas se isso hoje exige esforço, se você sente que precisa se empurrar ou que perde o equilíbrio ao tentar se levantar, seu corpo está indicando algo importante. A força básica de sustentação pode estar comprometida. Esse tipo de teste, feito com cuidado e atenção, não serve para julgar sua capacidade, mas para revelar o que precisa ser fortalecido. Ele mostra se os músculos que deveriam sustentar sua coluna, glúteos, coxas, abdômen, estão trabalhando como deveriam. E muitas vezes a resposta é um alerta sutil. Algo está faltando. Outro sinal claro é quando, ao caminhar, você sente o tronco inclinar para frente ou precisa parar com frequência por causa da dor. Ou quando subir uma escada se torna uma missão difícil e o medo de cair passa a limitar seus passos. Esses não são apenas sinais da idade. São desequilíbrios funcionais que, se não forem cuidados, aumentam o risco de lesões mais sérias. Mas isso não significa que é tarde demais. Pelo contrário, justamente por perceber esses sinais agora, você pode agir com sabedoria. Com movimentos certos, suaves, adaptados à sua realidade, é possível reconstruir essa base de sustentação. O importante é lembrar que seu corpo, mesmo enfraquecido, ainda é capaz de aprender, de recuperar força, de se reorganizar. A cada passo que você dá com consciência, ele responde. A cada gesto de cuidado, ele renasce um pouco mais. E antes que a dor vire lesão crônica, antes que o medo vire paralisia, você pode escolher um novo caminho. Um caminho de escuta, de fortalecimento gentil e de presença. Seu corpo quer te levar mais longe. Ele só precisa de apoio, de tempo e de amor para lembrar como fazer isso com segurança. Dona Irene tem 74 anos. Mora em uma cidade tranquila, gosta de cuidar das plantas no quintal e sente uma alegria imensa quando os netos a visitam. Mas, durante muito tempo, ela não conseguia aproveitar nada disso por completo. Bastava andar por 5 minutos para sentir aquela dor incômoda na região lombar, irradiando para as pernas, obrigando-a a parar e se sentar. Essa dor, que ela chamava de companheira indesejada, foi se tornando uma presença constante. Ela evitava caminhar, passou a depender de ajuda até para ir ao mercado e sentia que sua independência estava escapando pouco a pouco. Já tinha tentado de tudo: remédios, repouso, promessas de curas rápidas. Nada parecia funcionar. E o medo de piorar a paralisava ainda mais. Foi então que ela ouviu, pela primeira vez, que talvez o caminho não fosse parar, mas sim mover-se com mais cuidado, com mais consciência, com mais amor por si mesma. No início, teve receio. Achava que os exercícios seriam difíceis, que seu corpo não aguentaria. Mas, aos poucos, começou. Sentada numa cadeira, com um travesseiro nas costas, começou a ativar os glúteos, com movimentos pequenos, quase imperceptíveis. No primeiro dia, conseguiu apenas 3 repetições. No segundo, 5. Na semana seguinte, já conseguia levantar da cadeira sem usar as mãos. E mais do que isso, começou a sentir algo que há tempos não sentia: confiança. Ela dizia que aquele momento diário virou quase uma oração. Um ritual silencioso de cuidado, de presença, de fé. Não era só o corpo que estava mudando. Era a forma como ela se enxergava. Em 3 meses, Dona Irene voltou a andar no parque com a irmã. Voltou a sorrir sem medo de que o corpo a traísse. Voltou a ser ela mesma. E quando perguntam o que fez a diferença, ela responde com simplicidade: foi o carinho com que eu voltei a me mover, o respeito pelo meu ritmo e a certeza de que, com a ajuda de Deus, o corpo sempre pode renascer. A história de Dona Irene não é um milagre. É uma prova de que, quando o cuidado encontra o caminho certo, o corpo responde. E essa possibilidade também existe para você. Ela começa no primeiro gesto e cresce a cada repetição feita com amor. Tudo aquilo que é verdadeiro e duradouro nasce de uma base firme. E com o corpo não é diferente. Cuidar da dor nas costas exige mais do que força ou disciplina. Exige escuta, sensibilidade e perseverança. Por isso, este protocolo foi construído sobre 3 pilares que se entrelaçam e se apoiam: o movimento consciente, o apoio emocional e a constância compassiva. O movimento consciente é aquele que respeita o tempo do seu corpo.
Não é apressado, nem automático. Ele nasce da presença. Quando você se levanta da cadeira com atenção, sente os pés no chão, ativa o abdômen suavemente, exala devagar. Isso é movimento consciente. Não importa a intensidade. O que importa é a qualidade. É o gesto feito com intenção, com respeito e com delicadeza. O segundo pilar é o apoio emocional. Muitas pessoas tentam seguir sozinhas, carregando o medo, a frustração e o cansaço em silêncio. Mas o caminho da recuperação não precisa ser solitário. É importante acolher as emoções, conversar sobre o que dói, reconhecer que o medo também faz parte do processo. E mais ainda, é essencial lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Nesse apoio emocional, a fé tem um papel especial, porque muitas vezes, quando tudo parece lento ou difícil, é ela que sustenta o ânimo. É ela que lembra que todo dia é uma nova chance. Com a bênção de Deus, até os passos mais pequenos se tornam sagrados. O terceiro pilar é a constância compassiva. E talvez este seja o mais desafiador, porque o corpo não muda de um dia para o outro. É preciso repetir. Repetir com paciência. Repetir com carinho. Mesmo nos dias em que parece que nada está melhorando. Mesmo quando o desânimo quiser entrar. Constância compassiva é seguir mesmo com medo. É se cuidar mesmo com dor. É não desistir mesmo quando o progresso parece pequeno. E aqui, cada progresso deve ser celebrado. Se hoje você conseguiu levantar sem dor, mesmo que só uma vez, isso é um avanço. Se conseguiu caminhar um pouco mais antes de precisar sentar, isso já é sinal de fortalecimento. Esses três pilares se sustentam entre si. Quando o movimento é feito com consciência, ele fortalece o corpo. Quando o apoio emocional, o coração se acalma. E quando existe constância, tudo se alinha aos poucos. É esse o segredo de quem volta a viver com liberdade. Não é mágica, é cuidado. É compromisso com a própria saúde. É um amor por si mesmo que vai crescendo dia após dia. E com ele, vem o alívio, a confiança e a alegria de se sentir de novo em casa dentro do próprio corpo. Quando pensamos em aliviar a dor nas costas, geralmente o que buscamos é um corpo mais leve, uma caminhada sem incômodo, uma noite de sono sem interrupções. Mas os verdadeiros ganhos vão muito além disso. Porque quando o corpo começa a responder, algo dentro da gente também floresce. O primeiro presente que vem com o fim da dor é a liberdade. A liberdade de ir até a padaria sozinha. De passear com os netos no parque sem precisar sentar a cada poucos minutos. De subir as escadas da própria casa sem medo. Essa liberdade é silenciosa, mas tem um valor imenso. Ela devolve a sensação de que você está no comando da sua vida outra vez. Depois, vem a confiança corporal. Aquela segurança que faz com que você se mova sem hesitar. Que te permite levantar da cama com firmeza, caminhar com mais postura, olhar para o espelho e perceber que, sim, existe força em você. E com essa confiança no corpo, vem também uma confiança emocional. Porque quando você se sente forte por fora, algo dentro de você também se fortalece. Outro ganho que quase ninguém fala é o fim da invisibilidade funcional. Durante muito tempo, pessoas com dor crônica sentem que estão desaparecendo, que já não conseguem contribuir, que estão atrapalhando, que são um peso. Mas ao recuperar o movimento, você também recupera o seu espaço, sua participação no mundo, seu direito de existir com dignidade e alegria. E talvez o mais bonito de tudo, você se torna protagonista do seu próprio alívio. Não é mais alguém te salvando, é você escolhendo se cuidar. Você assumindo, com carinho, o compromisso de ouvir seu corpo, de respeitar seus limites, de dar pequenos passos todos os dias. Esse protocolo não é um fim, é um começo. Um convite para uma nova relação com você mesma, onde o cuidado é constante, o progresso é celebrado e cada gesto é feito com fé, coragem e amor. Então, o próximo passo pode ser leve, pequeno, silencioso, mas dentro dele existe uma grande decisão: não desistir de si. Por quê? Com constância e com a ajuda de Deus, cada movimento se transforma em vida. E a vida, quando é sentida com o corpo inteiro, volta a ser sua. Com liberdade, com firmeza e com esperança. Sempre, clique no vídeo que estão recomendando agora.